Balança comercial. Exportações do Amazonas crescem 76% e Venezuela continua como principal destino. Começa no sábado. População carcerária, rodoviários e caminhoneiros serão vacinados contra Covid em Manaus. Enchente. Rio Negro sobe e Manaus registra a maior cheia da história. Dinheiro no banco. Banco Central diz que clientes de bancos têm cerca de 8 bilhões de reais a receber das instituições. Aumento de temperatura. Organização Meteorológica diz que a temperatura no mundo ficará acima da média. Monitoramento. Procurador-Geral da República diz que o governo monitorou jornalistas para ficar atento ao que falam e escrevem. Copa América. Governo federal confirma a realização no Brasil. Pagando com a vida. Acerto de contas. Pistoleiros da motocicleta executam homem com 14 tiros no Zumbi. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 72 anos no ar. 5:49. Previsão do tempo. A duração do dia de hoje será de 11 horas e 57 minutos e 10 segundos. O meio-dia solar acontecerá às 11:58. O Clima Tempo está prevendo 5 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Assim como ontem, a temperatura máxima será de 34 graus Celsius. O dia amanhece de tempo instável e com 25 graus. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 2 de junho. Chegamos aos 153 dias do ano. Faltam 212 para terminar 2021. Dia dos Santos Marcelino e Pedro. Hoje é o Dia Internacional da Prostituta. O Dia Mundial das Prostitutas não é nenhuma brincadeira. Este dia tem o objetivo de denunciar a discriminação e a exploração das prostitutas a nível mundial, assim como as precárias condições de vida e de trabalho. Esta é a edição 26.323 do Jornal da Manhã. O Rio Negro chegou à cheia mais histórica depois de subir mais 1 centímetro, deixando seu nível em relação ao mar em 29 metros e 98 centímetros. Já havia subido 13 metros e 38 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes, no Militar de Ponta Pelada. Agora 5:51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina. Ônibus articulados que atendem linhas da zona norte de Manaus deixaram de circular na tarde de ontem pelas avenidas Epaminondas, 7 de Setembro e Getúlio Vargas no centro e passam a retornar aos bairros de origem a partir da Praça da Saudade. A mudança compreende as linhas 356, 448, 500, 560 e 640. A opção para os usuários que queiram seguir até o centro deve ser a de desembarcar no terminal de integração T1 da Constantino Neri e embarcar em qualquer outra linha que opere com ônibus convencionais em direção à área central. Outra mudança programada envolve os ônibus executivos que irão retornar aos bairros a partir da rua 10 de julho, em seguida converterá à esquerda na Avenida Getúlio Vargas, a partir de onde seguem seus itinerários normais. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, programa, o Edson Melo, bom dia da Argentina e você ouvinte do Jornal da Manhã. O companheiro Eduardo Silva ainda está no térreo do edifício, já que estamos operando aqui com a o nosso gerador, e já que faltou luz durante essa madrugada em Manaus, durante o início da chuva que caiu pela madrugada. E assim o Eduardo está retido ainda lá no térreo do edifício, já que estamos sem os elevadores. Eu vi ele fazendo alongamento, viu, Paulo? Deve subir a escadas nos próximos minutos. Vai não. Mas, Peregrini, tivemos mais um assalto à linha 640. Peregrini, vamos reposicionar nosso telefone, já que a qualidade não obedece aos padrões da emissora. E daqui a pouco, retomado o contato, o Peregrini volta a conversar comigo e com os ouvintes da Rádio Difusora. Enquanto isso, vamos dizendo que o nível do Rio Negro subiu
para 29 metros e 98 centímetros ontem, ultrapassando em 1 centímetro a cota recorde de 2012. Com a marca, Manaus registra a maior cheia de sua história desde o início dos registros em 1902. E daqui a pouco esta será atualizada naturalmente a régua do Rio Negro e a medição podendo chegar inclusive já aos 30 metros. Vamos aguardar daqui a pouco, dentro do programa Valdir Corrêa, as informações sobre a conta do Rio Negro, quanto subiu de ontem para hoje. Vamos retomar o contato com Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, já com a melhor qualidade agora, Paulo, trocamos aqui o número, né? Já liguei para o outro número da rádio, agora com certeza teremos aí uma melhor qualidade. Peregrini falávamos, linha 640 já havia sido assaltada esses dias e agora de novo, Peregrini. Pois é, Paulo, tem sido assim, né? A gente tem sempre noticiado aqui, nós conversamos muito nas nossas primeiras reuniões de pauta na madrugada e nós chegamos à conclusão, Paulo, que a Torquato Tapajós e a Max Teixeira são as campeãs de assalto, né? As vias onde mais acontecem assaltos. O mesmo acontece também nas linhas 640 e na linha 560, que são aí as recordistas de assalto. E mais uma vez não foi diferente, os modos operantes dos mesmos, muita violência e os pertences levados. Peregrini, a Dorinha Vasconcelos, que é tua ouvinte, tua fã, que está aniversariando, e ela ouve a radiodifusora desde pequena, Peregrini, e gosta de ouvir você no noticiário policial. Moradora. Opa, bom dia, feliz aniversário, saúde, viu, Dorinha Vasconcelos, e muito obrigado pela tua audiência aqui no nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado mesmo, muitos anos de vida para você. E, Peregrini, tivemos aí a execução de um homem em mais um acerto de contas lá no Zumbi. Pois é, Paulo, e dessa vez com muito tiro, né? Caracterizando acerto de contas. Foram muitos tiros. Esse homem caminhava por uma das ruas do Zumbi dos Palmares, quando de repente ele foi abordado, foi interceptado por dois homens que vinham em uma motocicleta. O que estava na garupa, Paulo Guerra, puxou a arma e disparou aí 14 tiros. Foi muita bala nesse homem, Paulo. Foram tiros de pistola e ele acabou morrendo na hora. Foi assassinado lá no bairro Zumbi dos Palmares. Peregrini, a movimentação dos pronto-socorros da cidade durante esta madrugada, como é que foi? O maior número, Paulo, ficou por conta do pronto-socorro Platão Araújo. O pronto-socorro João Lúcio com uma movimentação até tranquila, Paulo, com nada que fugisse aqueles números do cotidiano que nós já estamos acostumados a observar, o mesmo acontecendo no 28 de agosto. Já no Platão Araújo, Platão Araújo, Paulo, fica no bairro dos mais violentos da cidade, que é o bairro Jorge Teixeira. Na frente do pronto-socorro Platão Araújo, fica ali o bairro Jorge Teixeira. Por trás, o mutirão. Mais do outro lado fica o bairro Cidade de Deus. E daí, Paulo, você vê aí a grande movimentação, uma movimentação maior no Platão Araújo. Peregrini, a meteorologia, através do clima-tempo, fala em 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e já choveu aqui no sítio histórico da cidade. Onde você está? Pois é, Paulo, essa boa parte, quem sabe até tudo desses 5 milímetros, já caiu para cá também, para onde nós estivemos, não, mas digo para cá, na Zona Norte, quando estivemos no Instituto Médico Legal, nos deparamos com pista molhada, Paulo, o mesmo acontecendo quando nós descemos para a avenida, aliás, para a Zona Leste da cidade, onde chegamos no pronto-socorro Platão Araújo, também pista molhada. Choveu bastante, a chuva foi boa, viu, Paulo? A chuva da madrugada para cá, para essas duas zonas. Peregrini, ontem o trânsito esteve infernal. Muitos engarrafamentos na cidade, ônibus em pane mecânica, principalmente em partes da cidade onde os articulados trafegam, Peregrini, como na Efigênio Salles, aconteceu ontem um enorme engarrafamento graças a uma pane mecânica. Pois é, Paulo, o trânsito ontem ficou complicado realmente, né? Efigênio Salles, essa pane mecânica, rapidamente os homens do Manaus Trans, do IMMU, melhor dizendo, chegaram na Efigênio Salles, mas havia pouco o que fazer, né? Que uma pista obstruída atrapalha um bocado, mas ainda assim tentaram dar uma melhor fluidez lá na Efigênio Salles. No centro da cidade, o programa do garotinho Valdir Corrêa já informara ontem, por volta das 9 horas da manhã, quando começou aquela situação de muito congestionamento no centro da cidade.
Para você ter uma ideia, Paulo, as informações vinham chegando na difusora, no programa do Valdir, o congestionamento chegava a partir do centro da cidade e chegava até o bairro de São Jorge. Foi muito congestionamento, Paulo Guerra, as demais vias também, todas as entradas e saídas do centro da cidade ficaram bastante complicadas. Houve uma paralisação ontem, Peregrino, de coletivos, não? Não, Paulo, foi só umas mudanças que estavam havendo no trânsito. Logo depois essas mudanças foram tiradas de prática e havia também uma movimentação ali a partir da 7 de setembro, Paulo, quando os ônibus estavam começando a subir por ali. Os ônibus da Zona Norte deixaram de, como você já noticiou, deixavam de ir para o centrão da cidade, né, descendo ali perto da Alfândega, da Matriz, e dobravam ali para a Avenida 7 de Setembro. Daí, Paulo, a movimentação ficou muito intensa, ficou com uma caixa cheia, chegou a parar, e esse congestionamento chegou, como já disse, Paulo, para Constantino Nery, para Djalma Batista. Foi realmente uma movimentação muito grande, foi uma demora muito grande para quem estava querendo vir para o centro da cidade. Peregrino, uma prática que não dá para entender. Salvador com André Araújo, aquele cruzamento ali com a Rua Paraíba, e que vai demandar Salvador. E o engarrafamento enorme. Enquanto isso, 2 dias seguidos, 2 agentes de trânsito em frente à igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Eu quero saber o que eles fazem na porta da igreja Nossa Senhora de Nazaré, conversando com a motocicleta parada, 2 dias seguidos, anotando placa de carro. Ali é uma via de movimentação que as pessoas fazem a entrada ali pela Teresina para seguir. Mas eu não entendo por que os agentes de trânsito ficam em frente da igreja. Não estão rezando, a igreja está fechada. E com a motocicleta parada, dois agentes de trânsito ali. Enquanto isso, lá na Salvador, o trânsito engarrafado, um verdadeiro pandemônio. E esses agentes que poderiam estar orientando o trânsito ficam à porta da igreja. E não dá para entender, precisa uma explicação sobre esse assunto. Pois é, Paulo, né? Vamos levar ao conhecimento aí da direção do Manaus Trans, que é muito bem comandado pelo engenheiro Dr. Paulo Henrique, que faz um trabalho muito bacana e tem que reposicionar. Você está lá na frente da igreja, ali não tem trânsito realmente, né, Paulo? Ali é muito parado ali de quem vai, sai ali da Avenida Recife, ganha para depois ali convergir para a Rua Paraíba. Na antiga Paraíba, né, Paulo? A situação ali é bem tranquila realmente o trânsito. Peregrino, e para finalizar, chamando a atenção dos motoristas, na alça, você que vem pela Torquato Tapajós e que vai entrar ali para São Jorge, naquela alça, e depois contornar para ir para o viaduto, é preciso tomar muito cuidado, porque naquela confluência ali os ônibus dobram à esquerda, os carros passam em alta velocidade, Peregrino, vindo do bairro de São Jorge, e para passar ali debaixo daquele viaduto da Constantino Nery. É uma verdadeira irresponsabilidade. Ontem eu assisti uma cena lamentável de um motorista dirigindo um Gol em alta velocidade, inclusive, Peregrino, ele me fechou debaixo do viaduto, para você ter uma ideia da velocidade que esse cara vinha. A interrupção, já que tivemos aqui a mudança do nosso gerador agora para a energia convencional. E voltando nesse instante aqui no Eduardo Ribeiro. Peregrini. Oi, Paulo. Pois falava então da velocidade imprimida pelos carros que vêm do bairro de São Jorge. É preciso que se tome uma providência ali para que os carros possam reduzir a velocidade naquela confluência ali que vai para aquele complexo ali onde os ônibus também passam. E com isso causando muitos problemas e causando muito perigo para quem trafega, para quem sai ali daquela alça e vai para debaixo do viaduto, passar pelo viaduto, Peregrino. É um problema muito sério e que precisa ser precisa que se tome uma providência, já que o trânsito ali é complicado e os motoristas insistem em trafegar em alta velocidade.
Pois é, Paulo, agente de trânsito, talão, né? Mas agente talão, agora ali no smartphone, né? Multa nesses caras, ele tem que ser dessa forma. Eu sou muito a favor dos corujinhas, que aliás estão chegando aí, tomara que cheguem em grande número, para inibir, Paulo, para acabar com esse tipo de situação. Como a gente vê por aí o pessoal passando, quem dirige na madrugada, Paulo, como eu, como você e tem muitos dos nossos ouvintes, sabe do que a gente está falando, como é complicado. Não é só de madrugada não, a qualquer hora do dia ou da noite, mas na madrugada, acho que 90% desses caras que dirigem, que vêm de festa, não respeitam os semáforos, não respeitam de quem a preferência, não respeitam absolutamente nada. E debaixo dos viadutos também vem acontecendo muito isso. No complexo viário do Coroado também, Paulo, ali no Gilberto Mestrinho, a antiga rótula do Coroado ali naquele complexo, a situação também não é diferente não. Muita gente que não que não tem preferência e passa em alta velocidade aí, e que os outros que venham do outro lado que se cuidem. É assim que vem acontecendo. Peregrino, aqui uma denúncia muito grave de moradores lá do Jorge Teixeira. O pessoal que está na operação Tapa Buraco das ruas está pedindo dinheiro para tapar buraco. Onde ele, olha, tapa esse buraco aqui, ele pede uma grana para poder tapar o buraco. Pode, Peregrino, fazer isso? Não pode, Paulo. Um funcionário desse tem que ser demitido sumariamente. Essa não é a prática, né? Aliás, a Prefeitura de Manaus aí, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, inclusive viu o Marcos Rotas nas ruas aí, tá fazendo uma grande ação de tapa-buraco, até de recapeamento também, Paulo. E uma prática dessa, se o cara pedir dinheiro para cobrar um buraco, eu tenho certeza que se a prefeitura souber, as autoridades souberem, camarada desse com certeza merece até ser preso, não, Paulo? Pois é, mas em muitos bairros aí, se essa prática vigorar, Peregrino, o cara pedir para tapar um buraco, o cara vai faturar uma grana, porque tem bairros aí que estão inteiramente entregues à buraqueira. Até daqui a pouco, Peregrino. Até daqui a pouco, Paulo. R$1 o buraco, meu amigo, o negócio vai ficar bom. É contigo, Paulo. Em Itacoatiara, a cheia do Rio Amazonas superou as enchentes de 2009, 2012 e 2014, atingindo a marca recorde de 15 metros 20 centímetros. Quem tem os detalhes é o repórter Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. Essa é a maior enchente dos últimos anos aqui em Itacoatiara, superando as cheias de 2009, 2012 e 2014. O nível do rio está com 15 metros e 20 centímetros. 5.566 famílias estão sendo afetadas. Desse total, 1.427 na zona urbana e 3.974 na zona rural. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Guilherme Silva, a prefeitura já construiu mais de 12 quilômetros de pontes de madeira para evitar que as famílias fiquem isoladas. Dos 20 bairros afetados, 3 foram construídos marombas para os moradores. Disse ainda que o prefeito Mário Abraim não tem medido esforços para ajudar as famílias que estão sofrendo com a cheia. Na zona rural do município, 117 comunidades que ficam às margens do Rio Amazonas estão alagadas. Os produtores já perderam toda a sua plantação. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus, Itacoatiara, o Jornal da Manhã vai a Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Serviços Urbanos, ordenaram a imunização em Urucará dos profissionais da limpeza pública contra a Covid-19. Os mesmos receberam a primeira dose do imunizante. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Vanderlei Anjos, os profissionais da limpeza pública são pessoas que incansavelmente todos os dias ajudam a manter nossa cidade limpa. Todos merecem ser respeitados, como qualquer outro profissional, finalizou o titular da Centurv no município. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Moradores do município de Iranduba estão sofrendo com um sério problema de saúde pública com a cheia dos rios amazônicos. O contato constante com as águas que invadiram as ruas e casas está causando doenças estomacais e de pele nos comunitários. No Cacau Pereira, as águas do Rio Negro invadiram várias ruas do distrito, além da principal via do comércio, e se misturaram ao lixo, lama e ao esgoto. Nas áreas sem pontes de madeira, os moradores mantêm contato constante com as águas contaminadas. Já no mutirão, na zona rural do município, próximo à estrada Manuel Urbano, a situação também é difícil e quem reside no local reclama de problemas de saúde. A lei de recuperação de créditos começou a vigorar nesta terça-feira
e é destinada aos mais de 8.000 mutuários inadimplentes de conjuntos habitacionais da Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB. Por meio dessa legislação, eles têm a oportunidade de renegociar contratos e quitar suas dívidas com descontos que variam de 40% a 80% nos juros contratuais para pagamento à vista e a prazo. A Lei 5.455 foi sancionada pelo governador Wilson Lima em 11 de maio deste ano. No primeiro dia de atendimento, via agendamento, 368 mutuários compareceram na sede da SUAB no bairro do Aleixo, no Parque do Shopping Soma Uma, na Cidade Nova, e nos parques dos municípios de Parintins e Taquatiara, além da representação de Humaitá. 6h11 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Merenda escolar para alunos da rede municipal de ensino na zona rural já é uma realidade. Estudantes das escolas municipais localizadas na zona rural irão receber, a partir de hoje, kits da merenda escolar em suas casas. Junto com os kits, os alunos irão receber também a terceira apostila das aulas remotas, que segue seu curso obedecendo as recomendações das autoridades em saúde. O embarque dos kits aconteceu na manhã desta terça-feira, 1º de junho, e foi acompanhado pelo prefeito Beto D'Angelo, sua vice Valcileia Flores, além do secretário Raimundo Conde e o subsecretário Afonso Luciano. É importante salientar que toda a estrutura de transporte terrestre e fluvial foi posta à disposição da operação para que esta ajuda possa chegar urgentemente nas escolas e posteriormente nas casas dos alunos. São 17.740 alunos em todo o plantel escolar do município que serão atendidos em seus domicílios, tanto na zona rural quanto aqui na zona urbana, que já iniciou lá atrás com a entrega nas escolas dos ramais. Serão 150 toneladas de alimentos da merenda escolar, que chegará em um momento muito importante, haja vista as dificuldades financeiras e prejuízos causados pela pandemia e pela enchente, que ora atinge uma parcela significativa das famílias residentes na zona rural. Junto com os kits da merenda escolar, estão sendo enviadas também para as escolas a terceira apostila, que é um suporte didático-pedagógico primordial neste momento, já que as escolas municipais estão trabalhando de forma remota. Para o professor Raimundo Conde, secretário de Educação do município, a importância da merenda escolar na zona rural vem de encontro com a necessidade dos alunos nesse momento tão difícil de isolamento, distanciamento, quarentena, e que desafia encontrar alternativas coletivas para enfrentar a pandemia e superar as consequências danosas causadas pela enchente. Conde finalizou dizendo que, com a entrega de mais uma edição dos kits da merenda escolar em casa, a CEMED cumpre mais uma de suas metas em tempos de pandemia e paralisação das atividades escolares. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. No mês de junho, o Teatro Amazonas passa a funcionar para a visitação turística das 9 às 15 horas. O agendamento pode ser feito por este portal: www.cultura.am.gov.br. As visitas acontecem com grupos de 10 pessoas por horário, conforme os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Para agendar, o público deve escolher o horário e informar o número de telefone e CPF. O Teatro Amazonas adotou todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas. O feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira, deve alterar o funcionamento de alguns serviços em Manaus. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado do Amazonas, a FEComércio, anunciou nesta terça-feira, dia 1º, como funcionará o horário do comércio local. A FEComércio informa que o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista estará a critério de cada centro de vendas e sugeriu os seguintes horários: comércio da região central com liberação de horário das 9 às 13 horas. Os shoppings abrem suas praças de alimentação às 12 horas e as lojas a partir das 14 horas. E mais de 35 mil candidatos realizaram nesta terça-feira as provas do Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas, o SIS-UEA. As provas foram aplicadas na capital e no interior. O gabarito oficial do concurso será divulgado nesta
nesta quarta-feira no site da UEA. O certame oferece 1.214 vagas distribuídas em 703 para a capital, 311 para o interior, 117 para pessoas com deficiência e 83 para alunos indígenas. A Comissão Geral do concurso registrou 6.576 abstenções, o que representa 20% do total de candidatos inscritos no certame. Neste ano, o número de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física no Amazonas ultrapassou a expectativa. Com o prazo encerrado às 23h59 e 59 segundos desta segunda-feira, o fisco esperava receber 360.400 declarações, mas alcançou 392.817 em todo o estado, ou seja, 109% além da expectativa, segundo a Receita Federal. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, pediu ontem à diretoria regional da empresa TIM SA que seja instalada uma torre de sinal celular e internet para atender a população da Costa do Marimba, no município do Careiro da Várzea, pertencente à região metropolitana de Manaus. De acordo com a justificativa do parlamentar, a comunidade Costa do Marimba é considerada de grande importância para o município, onde atualmente residem centenas de famílias que desenvolvem na região várias atividades, entre elas o comércio de produtos perecíveis e a realização de plantações em geral. Em busca de minimizar os danos causados pela cheia histórica do Rio Negro e realizar a recuperação da infraestrutura dos bairros da capital, o prefeito Davi Almeida anunciou ontem à noite que o governo do estado sinalizou um aporte de 80 milhões para auxiliar a prefeitura em projetos que serão divulgados nos próximos 30 dias. A Suframa retomou nesta terça-feira as ações presenciais de inspeção técnica e de vistorias ordinárias e extraordinárias relacionadas ao serviço de acompanhamento de projetos industriais de empresas incentivadas no âmbito da Zona Franca de Manaus. A medida é consequência da portaria 377 de 14 de maio de 2021, que estabeleceu critérios para que as atividades ocorram de acordo com a análise de necessidade e oportunidade e obedeçam a todas as recomendações de segurança em razão das medidas de prevenção à Covid-19. A primeira empresa visitada na retomada do cronograma de inspeções, que está sendo realizado de forma gradual, ainda com revezamento nas equipes técnicas, foi a Filco Eletrônicos Limitada, localizada no Distrito Industrial 1. Na ocasião, para fins de emissão do laudo de produção, os servidores da autarquia conversaram com dirigentes e trabalhadores e inspecionaram integralmente o processo produtivo da nova linha de fabricação de smartphones da empresa, incluindo as áreas de expedição, armazenamento de insumos e montagem dos aparelhos. 6h17 em Manaus. Um caso de mucormicose foi confirmado em um paciente de Manaus, segundo informou a Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, nesta terça-feira. O fungo foi diagnosticado em um homem de 56 anos, residente aqui em Manaus. Com histórico de diabetes tipo 2, usuário de insulina, o paciente foi internado em 12 de abril no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na Zona Leste. Depois ele foi transferido para o Hospital da Fundação de Medicina Tropical, onde morreu em 16 de abril. Ao ser internado, o paciente apresentou sintomas gripais, mas o teste RT-PCR teve resultado negativo para a Covid-19. Ele apresentou prurido no olho direito, que avançou para uma infecção. A Fundação de Medicina Tropical realizou exame de cultura do material colhido do paciente e confirmou a presença do agente Rhizopus SSP, compatível com a mucormicose. A FMT ressalta que após a confirmação, o material foi enviado para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e foi emitido um alerta para os médicos que atendem pacientes com Covid-19 e diabetes. O Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz ultrapassou nesta semana a marca de 6.000 altas médicas de pacientes curados da Covid-19. E para celebrar o fato, a unidade de saúde realizou nesta terça-feira o mega corredor da Vitória, recepcionando outros 13 pacientes que estavam internados e receberam alta da unidade. A comemoração ocorreu no ambulatório do hospital. O Amazonas confirmou mais 11 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 9 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, chegou a 12.996 o número de vidas perdidas para essa doença. O estado também registrou 620 novos casos de Covid, totalizando 387.038 casos confirmados
desde o começo da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A população carcerária, rodoviários, caminhoneiros e pais de crianças com deficiência permanente estão incluídos no novo calendário de vacinação contra a Covid em Manaus. A imunização dos novos grupos inicia neste sábado. Essas categorias estão incluídas na lista de grupos mais vulneráveis aos efeitos da doença, definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E a partir desta quarta-feira, Manaus inicia a imunização de adultos sem doenças pré-existentes com o público de 59 e 58 anos. Na quinta-feira, as pessoas a serem imunizadas serão de 57 e 56 anos. E na sexta-feira, dia 4, será a vez das pessoas com 55 anos. As exportações do Amazonas no mês de abril registraram um aumento de 76,34%, o equivalente a 79,76 milhões de dólares, na comparação com abril de 2020, e de 5,24% em relação a março de 2021. É o que mostra o estudo da balança comercial do Amazonas, realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDEC, para este período. Do total exportado, 79,76 milhões, pelo menos 16,67%, ou seja, 13,29 milhões de dólares foram de produtos comprados pela Venezuela, e pelo quarto mês consecutivo vem se mantendo como principal destino das exportações do estado. O item mais exportado para o país vizinho aparece na lista como misturas e pastas para preparação de produtos de padaria, o equivalente a 23,69% do total das exportações para aquele país. Considerado isoladamente o produto mais exportado em abril pelo Amazonas foi o item ouro, em outras formas semi-manufaturadas, que corresponde ao total de 12,47 milhões de dólares e equivale a 15,63% do volume total exportado. A Alemanha foi o destino principal desse produto, com participação de 65,62% do volume total de exportação. Polícia. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, pronto-socorro, 28 de agosto, pensa no plantão tranquilo. Foi muito tranquilo o plantão. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele pegou uma verdadeira pisa, como se não bastasse algumas pauladas pelo corpo, golpes de tábua. Rapaz, foi muita peia. Segundo as primeiras informações, esse homem não era boa bisca, não, ele é ainda, né? Ele não morreu, ele pegou só umas pauladas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. A agressão aconteceu no bairro Ouro Verde. Segundo as informações, os próprios parentes, mãe, tio, sobrinho, foi quem pegou ele e deram-lhe essa pisa. Ele gosta de roubar para usar droga. Daí, Paulo Guerra, os parentes já não aguentando mais. Um cunhado foi o primeiro a dar uma mãozada. Vapo, ele foi pro chão, os demais também deram. Ele é acostumado a roubar, inclusive, o dinheiro e as bolsas de todo mundo da casa. É um doente, coitado, né? Eu se meter com um negócio de maconha, fumar o primeiro cigarro, não sei o que, tá, e agora tá aí, pegando a porrada até da família, esse usuário de drogas lá do bairro Ouro Verde. Pronto, socorro João Lúcio. Do João Lúcio, o homem deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelado. Paulo Guerra, era final da tarde, começo da noite, era boca da noite, quando ele foi atropelado na Alameda Costa Ferreira, proximidades ali do Conjunto Castanheira. Ele foi atravessar a rua, estava meio disperso, né? Aí acabou sendo atropelado por esse carro. Ainda bem que o veículo não vinha em alta velocidade, ele ficou ferido sim, teve que ir para o pronto-socorro sim, entretanto já não corre risco de morte. Por causa de ovo! Dois primos, um quase mata o outro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estava na hora do almoço, ia rolar aquela farofa, tinha 4 ovos na geladeira. Os 2 primos resolveram dividir os ovos. Só que na hora de fritar, o primeiro foi fazer a farofa e usou 3 ovos, deixando só um pro segundo.
Quando o segundo primo viu que só tinha um ovo, meu irmão, começou uma discussão. Ah, tu vai comer 3 ovos, eu sou um, que divisão é essa, não sei o quê. A discussão foi se acalorando e terminou na cadeirada, e terminou na paulada, terminou em muita porrada. Os dois tiveram que ir ao pronto-socorro, um com o braço fraturado, outro com a cabeça quebrada. Briga por causa de rapaz, o negócio não tá fácil não, lá pra Cidade de Deus. Foi lá no bairro Cidade de Deus, 2 primos brigavam por causa de ovo. Um de 17 anos, o outro de 18 anos de idade. Briga por causa de ovo. O negócio não tá fácil, ninguém escapa, mas 2 brigando aí por causa de ovo. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele chegou no bico do urubu. Ele chegou mais pra lá do que pra cá. Ele estava vindo, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, do bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi furado a faca, ele foi espetado, ele foi estocado lá naquela área, Paulo, e daí ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo com os bobó pra fora, com as vísceras expostas. Todos que olhavam, tinha uma senhora na entrada lá que estava esperando para ver o parente. Esse aí não escapa não. A outra já foi, né? E em nome de Jesus, já foi dando a extremoção lá, né? A gente gosta de dar extremoção. E daí, esse daqui já não escapa mais, Senhor. Recebe na tua casa. Só que não, os anjos da vida trabalharam forte. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e aquele que estava desenganado pelas pessoas que estavam ali na frente do pronto-socorro já está fora não, né? Tá ali e tal, mas já está estável e não parece que não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior, graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, todos que procuram Platão Araújo são muito bem atendidos. De polícia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil na rua, e o que se vê, Paulo Guerra, são blitz em todas as ruas da cidade, e 2 homens ontem, um de 23 e outro de 25 anos, foram presos ao serem flagrados com drogas e R$11 mil, produto da venda dessa droga. Uma equipe da Força Tática que estava fazendo ali o policiamento, né, o patrulhamento na área, quando chegou lá na rua Malvarisco, viu um peão lá todo agoniado quando viu o carro da polícia. A polícia fez a abordagem e prendeu esse camarada aí com droga e com dinheiro, além de 77 porções, né, de droga, como já disse, de oxi, cocaína e maconha. Tinha tudo quanto era tipo de, olha só, oxi, cocaína e maconha. A maconha daquela boa para maconheiro, né? Daquela tal de skunk, aquela que não deixa o dedo do noiado amarelado. É a maconha do tipo skunk. Aquela maconha antiga que vinha com talo, queimava o dedo do noiado. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Morte no bairro Zumbi dos Palmares. Um homem foi assassinado, um homem foi morto com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14 balaços pelo corpo. Paulo Guerra, tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Esse homem até o presente momento não foi identificado. Ele estava andando pela rua São Estevão, quando de repente apareceu o pistoleiro da motocicleta que disparou, fez os disparos e ele caiu no chão. Logo que caiu no chão, ele olhou para um lado, olhou para o outro, piscou pela última vez
e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o pássaro da morte tu prepara de novo aí o pássaro da morte, que eu acho que ele tá meio engasgado. Eu tenho uma desconfiança que Paulo Guerra anda judiando do nosso pássaro da morte. Abraçando mais uma vez, já foi destaque aqui no Jornal da Manhã. Hoje é dia das operárias do amor. O nosso abraço, o nosso respeito, os parabéns para todas as operárias do amor de Manaus. Tem operária do amor no mundo todo. Essa é uma das profissões mais antigas, e abraço aí a todas as operárias do amor que prestam um serviço essencial na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Flamengo e Olympique de Marseille colocaram todos os pingos nos is e Gerson seguirá para o clube francês. Uma reunião nesta terça-feira definiu as pendências e o volante ainda volta a defender o clube carioca após a passagem pela seleção olímpica. Ele fica à disposição enquanto houver convocados na disputa da Copa América. O anúncio depende apenas da assinatura do contrato de 5 anos. Arrascaeta testa positivo para a Covid-19 e é retirado de jogos do Uruguai nas eliminatórias. O jogador do Flamengo se apresenta com teste negativo, mas é identificado com coronavírus em teste nesta terça-feira. Vai ao campo do Nacional do Uruguai e é convocado no seu lugar. O técnico Fernando Diniz abriu as portas do Santos para o retorno de Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense. O Peixe abriu negociações com o clube carioca há algumas semanas, mas não conseguiu um avanço significativo até o momento em razão da divisão salarial. Ganso vê a volta à Vila Belmiro com bons olhos e tenta a liberação do tricolor. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou a realização da Copa América no Brasil. O anúncio foi feito em uma postagem nas redes sociais do ministro. Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia receberão as partidas da competição. A tabela de jogos ainda não foi divulgada. Os jogos serão realizados sem público. E o 4 de julho estragou a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Sem se intimidar com o atual campeão paulista, o time do Piauí, que disputa a Série D do Brasileirão, venceu o tricolor por 3-2 de virada na noite desta sexta-feira no estádio Albertão pelo jogo de ida da terceira fase do torneio nacional. O técnico Hernan Crespo viajou com o time reserva a Teresina e viu alguns de seus escolhidos falharem na partida. Os outros jogos de ontem pela Copa do Brasil. Vila Nova 0, Bahia 1. Cianorte 0, Santos 2. Boa Vista 0, Vasco da Gama 1. Na Série B, jogando em casa, o Operário do Paraná foi derrotado pelo Guarani 5-2. Últimas notícias. E atenção, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação que tem como alvo políticos e empresários ligados a contratos suspeitos na área de saúde no estado. Viaturas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União chegaram cedo em pelo menos 6 endereços de acusados. Daqui a pouco, mais detalhes aqui na Rádio Difusora, no Jornal da Manhã ou no programa Valdir Correia daqui a pouco. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques de transferência da segunda parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em março e que receberam a parcela em poupança social digital no dia 19 de maio. O pagamento da segunda parcela do auxílio para este público terminou em 30 de maio. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até 31 de maio. PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre e volta ao patamar pré-pandemia. Frente ao mesmo trimestre de 2020, o avanço foi de 1%. O resultado veio acima do esperado, mas ritmo de recuperação perdeu força. O consumo das famílias recuou 0,1%, mas investimentos tiveram alta de 4,6%. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira uma lei que estabelece novas regras para o pagamento de pedágios em rodovias
e permite o pagamento proporcional à quilometragem percorrida, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo a pasta, a lei será publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que prorroga o auxílio emergencial para profissionais do setor cultural estabelecido pela Lei Aldir Blanc. A lei que garantiu o pagamento do auxílio emergencial para o setor cultural foi aprovada em 2020 em razão da pandemia. O montante liberado ano passado foi de 3 bilhões de reais. Um atraso na regulamentação da lei, porém, fez com que 773,9 milhões não fossem executados. Com isso, houve a necessidade de aprovar em 2021 esse novo projeto que prorrogou os prazos para a aplicação dos recursos. O texto, no entanto, foi vetado por Bolsonaro. O Banco Central informou nesta terça-feira que os clientes de banco têm cerca de 8 bilhões de reais a receber das instituições. Esse montante, conforme o BC, é referente a parcelas e tarifas cobradas indevidamente, além de saldo não sacado após encerramento de conta, por exemplo. Segundo o banco, parte das pessoas não sabe ou não se lembra que tem dinheiro a receber. As informações foram dadas durante o anúncio da criação de um sistema para que pessoas e empresas possam consultar se tem algum valor a receber. A expectativa é que o sistema esteja em funcionamento no mês de dezembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou nesta terça-feira à Agência Brasil que a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, ofertará 101.100 vagas e terá novos recursos disponíveis como prova ampliada, prova super ampliada, prova com contraste e locais de prova com acessibilidade para pessoas com deficiência física. O INEP já havia anunciado a realização das provas do Enem 2021 para os dias 21 e 28 de novembro. O relator do processo contra a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, do Conselho de Ética da Câmara, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, recomendou em seu parecer que ela perca seu mandato. Para ele, os indícios são suficientes para caracterizar a quebra de decoro parlamentar. Flor de Lis responde a processo por quebra de decoro parlamentar, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, na casa da família em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. 6:44 em Manaus. O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira, em edição extra, a nomeação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A volta de Pazuello ao governo ocorre 2 meses e meio após sua demissão do cargo de ministro da Saúde. Na sequência, Pazuello, que é general da ativa, voltou ao Exército. A nomeação também ocorre após a abertura de uma apuração pelo Exército da participação de Pazuello em ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o que é vedado por regulamento militar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o orçamento do Ministério da Educação será desbloqueado nos próximos dias em cerca de R$1 bilhão. O corte total no orçamento do Ministério foi de 4,5 bilhões de reais neste ano. O ministro, entretanto, não detalhou quando será efetuada a liberação. As autoridades de saúde registraram no Brasil 78.926 novos casos de Covid-19. Segundo o levantamento diário sobre a pandemia, foram confirmados em 24 horas 2.408 mortes resultantes da doença. Com os novos dados acrescidos às estatísticas, o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 16.624.480. Com as novas mortes confirmadas, o número de óbitos alcançou 465.199. Ainda há 3.885 mortes em investigação. O número de pessoas que pegaram Covid-19 e se recuperaram desde o início da pandemia chegou a 15.068.146. Isso corresponde a 90,6% do total dos infectados pelo vírus. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz assinou ontem contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção de vacina contra a Covid-19 totalmente fabricada no país. O contrato formaliza processo já iniciado de compartilhamento de inovações pela AstraZeneca em consórcio com a Universidade de Oxford com a Fiocruz. Primeira depoente a falar à CPI da Covid na condição de convidada, a médica Nise Yamaguchi negou nesta terça-feira que tenha tentado mudar a bula da cloroquina
para incluir a medicação como indicada para tratamento da Covid e que faça parte de um ministério paralelo da saúde no Palácio do Planalto. Yamaguchi é uma das principais defensoras do tratamento precoce, do uso da cloroquina, remédio ineficaz para o combate ao coronavírus. Sem leitos de UTI disponíveis e sem acesso a tratamentos específicos, parentes de infectados pela Covid-19 recorreram a hospitais particulares e terapias específicas, sobretudo durante a segunda onda da pandemia. Segundo o relato de famílias de pacientes, contas em valores milionários e falta de apoio dos convênios mostram outro lado dos dramas da pandemia. De acordo com o relatório Covid-19 divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no período entre 3 de março de 2020 e 23 de maio de 2021, foram registradas 21.783 reclamações sobre o atendimento a pacientes da Covid. A maior parte, 12.322, tratava da negativa ou ausência de rede disponível para exames e tratamento. A CPI da Covid ouvirá nesta quarta-feira a médica infectologista Luana Araújo, anunciada como secretária extraordinária do Ministério da Saúde de enfrentamento à Covid, mas que não chegou a exercer a função. A convocação de Luana Araújo foi aprovada em 26 de maio. A médica prestará depoimento na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade, sob risco de incorrer no crime de falso testemunho. A sessão está marcada para as 9h30 da manhã de hoje pelo horário de Brasília. Para o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o depoimento da médica servirá para mostrar que houve ingerência política no Ministério da Saúde. Como o Jornal da Manhã já divulgou ainda há pouco, a Polícia Federal deflagrou ainda há pouco uma operação que tem como alvo políticos e empresários ligados a contratos suspeitos na área de saúde no Amazonas. Viaturas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União chegaram cedo em pelo menos 6 endereços de acusados. Daqui a pouco mais detalhes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se contra uma ação do PV Partido Verde sobre relatórios do governo federal de monitoramento de publicações de jornalistas, influenciadores e parlamentares nas redes sociais. Os alvos desses relatórios foram revelados pelo UOL em dezembro de 2020. De acordo com Aras, os relatórios eram um trabalho que compila as principais tendências das redes sociais sobre assuntos de interesse público em debate na sociedade. Os serviços de saúde do Reino Unido não registraram nenhuma morte por coronavírus nesta terça-feira. É a primeira vez desde 30 de julho de 2020 que há um período de 24 horas sem mortes. No entanto, o país se preocupa com o aumento de casos da variante que foi inicialmente detectada lá na Índia. O confinamento de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, será prolongado em 7 dias, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira, tentando impedir o recente surgimento de casos locais de Covid-19. Os 7 dias originais de confinamento para os 5 milhões de residentes em Melbourne terminariam na noite desta quarta-feira. Este é o 4º confinamento em Melbourne desde o início da pandemia. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta terça-feira a criação de uma promotoria especial para investigar questões relacionadas aos direitos humanos e reconheceu que crimes, abusos e ultrajes foram cometidos durante a crise social que começou em 2019. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que o evento Laninha 2020-2021 terminou e as condições neutras devem dominar o Pacífico tropical nos próximos meses. Segundo a agência da ONU, as temperaturas do ar devem ficar acima da média entre junho e agosto, especialmente no hemisfério norte. Há uma chance de 78% de condições neutras do Pacífico tropical até julho, diminuindo para 55% em agosto e outubro e com mais incerteza para o resto do ano. O fenômeno Laninha refere-se ao arrefecimento em grande escala das temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, Central e Oriental, causando alterações na circulação atmosférica, como ventos, pressão e precipitação. Segundo a organização, todos os eventos climáticos naturais acontecem agora em um contexto da mudança climática que está aumentando as temperaturas globais, exacerbando o clima extremo e alterando os padrões sazonais de precipitação. As concentrações de dióxido de carbono permanecem em níveis recordes, impulsionando o aquecimento global. De acordo com novas previsões da organização, há 90% de probabilidade de um ano mais quente já registrado acontecer entre 2021 e 2026. 6h51 em Manaus.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Documento entregue por Nise Yamaguchi à CPI da Covid comprova a existência do gabinete paralelo. Folha de São Paulo. Fiocruz e AstraZeneca assinam um contrato para produzir insumo de vacina contra a Covid no Brasil. O Estado de São Paulo. Lewandowski cobra de Bolsonaro informações sobre a realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia. Planalto Central, da capital da República, o Correio Brasiliense. Pazuello é nomeado secretário de Assuntos Estratégicos e volta ao governo. Valor econômico. União Europeia ignora o Brasil ao inaugurar primeiro cabo submarino que liga Europa à América do Sul. Estado de Minas. Médicos desmentem Nise Yamaguchi sobre vacinação e doença autoimune. Jornal do Comércio no Recife. Comandante da Polícia Militar de Pernambuco é exonerado 3 dias após ação policial violenta. Fortaleza Diário do Nordeste. Presidente do Consórcio Nordeste diz que faz questão de depor a CPI e prevê avanços no uso da Sputnik V. Porto Alegre, 0 hora. Paquim dá 5 dias para Bolsonaro se explicar sobre falta de máscara em aglomerações. As edições impressas locais em tempo. Rio Negro registra a maior cheia da história. Diário do Amazonas. Ação contra o Wilson Lima na pauta do STJ. Jornal do Comércio. Recuperação econômica com alta do PIB revigora ânimos. A crítica. Exportações crescem. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, Manuel Cruz, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.